Vamos adiante. Então, agora nós temos esse probleminha. Esse é um probleminha que nós mudamos um pouco as variáveis, né? A nossa variável independente agora é o tempo. Na grande maioria dos problemas, o tempo é a nossa variável independente. Né? Então, nesse problema aqui, vamos lá. Então, ele tem uma barra, essa barra, eu tenho uma distribuição de calor, a distribuição na minha parede, eu tenho 100 graus Celsius, e está havendo um processo de condução de calor. Essa expressão aqui eu tirei da minha cabeça sem levar em consideração as leis que regem o processo, certo? Ou seja, eu só queria fazer um problema didático, né? Lá na disciplina de transferência de massa e calor, obviamente, existe toda uma lei, a lei de Fourier, que vai, né, estabelecer essa distribuição, né, segundo a física. Mas aí eu peguei essa lei de distribuição, que, novamente, ela tem um sinal negativo, porque a temperatura vai diminuindo conforme eu vou me afastando da parede, né, que é o esperado, ou seja, se espera-se que na ponta a minha temperatura seja menor do que aqui, né, porque aqui está 100 graus, ou seja, está havendo uma condução de calor. Né? Então, quais são as variáveis do meu problema? Bom, as variáveis do meu problema são a temperatura, né, e a posição. Né? Então, essa distribuição aqui é uma taxa, ou seja, graus Celsius por centímetro. Né? Tem uma taxa. Qual é a minha variável independente agora? A minha variável independente é a posição. Por quê? Porque a cada instante, né, aqui eu tenho uma temperatura, está mais próxima de 100. Aqui eu tenho outra temperatura. Aqui eu tenho outra temperatura. Aqui eu tenho outra temperatura. Aí eu sei que lá no coraçãozinho vou estar perguntando, mas conforme o tempo. Ok, realmente, a equação que descreve esse fenômeno tem um Tzinho também. Quer dizer que eu estou dizendo também. Né? Nesse nosso caso, a gente vai esquecer esse Tzinho e vai ficar só com a coordenada. Né? Vamos se ater ao que está no problema. O problema tem x, vamos trabalhar com x. Tá? Beleza. A variável independente é a posição. Qual é a equação diferencial do meu problema? Aqui, né? Por que é dt dx, né? De temperatura, T grande. Né? Então, porque eu tenho graus Celsius por metro. Né? Então, se eu tenho graus Celsius por metro, eu tô tendo uma relação de temperatura por posição. Então, se é uma relação de temperatura por posição, a minha derivada tem que respeitar isso, temperatura por posição. E, além disso, aqui embaixo, essa casela, ela é reservada à nossa variável independente. Certo? Muito bom. E aí, então, nós temos agora uma linda integral. Então, qual a temperatura na ponta da barra? Qual a temperatura na pontinha aqui? Se o L... aqui eu acho que deve ter algum problema de... Aqui tem problema de unidade de eu ter escrevido uma coisa e ter resolvido com outra, mas eu devo ter resolvido com 1 metro. Vamos fazer para 1 metro. Bom, mas até chegar lá, nós temos que resolver o quê? Né? Para isso, para responder essa pergunta, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Né? Que essa aqui é a minha equação diferencial. Para resolver essa equação diferencial, eu tenho que resolver esta integral.
Bom, já aviso aos navegantes que essa é uma integração por partes. Por que é uma integração por partes? Porque falha a integração por substituição. Né? Como é que eu sei que ela falha? Ora, né, se a gente olhar lá no cálculo 1, cálculo 2, né, eu pegar o menos 4x, o meu du é menos 4dx. Então, eu tenho menos 4dx. Mas aqui eu tenho um x intruso que acaba com a substituição. Então, como não aparece x aqui, nós temos que ir para as partes. Bom, para resolver essa integral, né, como nós vamos fazer isso? Essa é uma integral que a gente resolve ela por partes, né? Resolver uma integral por partes é aplicar uma fórmula. Né? Opa. Agora eu deixei vocês em sala de espera. Agora eu tenho que admitir um por um. Esse próximo vídeo eu desabilito a sala de espera. Tá. Então tá. Então a fórmula da integral por partes ela já apareceu aqui. Né? Vamos botar aqui. Então, a fórmula da integral por partes é essa, né? E aí vocês vão recordar lá do cálculo 2, quando eu falava da escala Liat. O que é a escala Liat? Né? A escala de precedência da integral, né? Da qual nós vamos escolher quem é o U e quem é o V. Né? Porque você está vendo na fórmula da integral por partes quem é o U e quem é o V. Quem é o U e quem é o V? Né? Bom, então, na escala Liat, nós temos que recordar que o L é de logaritmo, o I é de inversa trigonométrica, o A é algébrico, o T é trigonométrico e o E é exponencial. Então, o que acontece? Aqui eu tenho algo que é exponencial. Óbvio, né? É exponencial. Tá? Não tem muito o que discutir. Ok. Se esse aqui é o exponencial, o que sobra para o x? O x é o algébrico. Né? E aí a gente pode tirar isso por, né, exclusão. Não é logaritmo, não é trigonométrico, não tem seno, não tem cosseno, e não é inverso trigonométrico, não tem, não é um arco tangente. Então sobrou quem? Sobrou o A. Então qual é a lógica da escala Liat? A lógica da escala Liat é que o que aparece primeiro na escala, de cima para baixo, nessa ordem, o que aparece primeiro corresponde ao meu U. Então, o meu U vai ser quem? Vai ser o x. Né? Então, o U vai ser a função x. Porque ela aparece por primeiro. Certo? Então, se o U corresponde ao x, quem vai corresponder ao dv? Então, esse aqui nós já descobrimos. Quem corresponde ao dv? O dv corresponde ao restante. Certo? Então, o meu dv corresponde ao restante. Certo? Pois bem. Então, mas na integral por partes, o que eu tenho? Eu tenho U e eu tenho dv. Já descobri que esse aqui é meu U, né? E isso tudo aqui é meu dv. Mas na fórmula da integral por partes, eu tenho o v sozinho, não dv, aqui eu tenho dv, aqui eu tenho v sozinho, e eu tenho du. Então, como é que eu vou obter o meu v e como é que eu vou obter o meu u? Né? O que a gente fazia lá no cálculo 2? Bom, o meu du é a derivada, ou seja, a derivada de x é 1 vezes o dx. O meu v vai ser quem? Vai ser a integral de dv. A integral de dv vai ser a integral de e na menos 4x dx. Pois bem, então,
Quem é essa integral? Então, recordando lá, o que nós temos? Essa integral aqui é menos 1/4 de e na menos 4x. Certo? Então, agora nós temos, né? Nós já temos quem é cada um, quem é quem na integral por partes. Então, eu tenho o u, que é x. O meu dv, que é e na menos 4x dx, igual a u vezes v. Então, eu vou pegar o u e vou multiplicar pelo v, menos a integral de quem? Do v, quem é o v, menos 1/4, ou seja, vamos fazer direitinho. Aqui. Tá, vamos pegar a borracha, vamos escrever isso aqui. Tá tudo certo, tá, gente? Eu só tô organizando porque vocês sabem que o prof de vocês, ele tem toque, né? Tá. Então, ó, viu como é bonito? Então, aqui está o meu V, vezes o DU. Quanto é o meu DU? Dx. Ok? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos x sobre 4, e na menos 4x, menos vezes menos dá mais 1/4 da integral de e na menos 4x dx. Certo? Ok? Então tá. Vamos ver aqui. Eu fiz tudo passo a passo. Tararã, tararã, tararã. Tá. Vamos para o outro slide. Então, aqui no outro slide, dando a continuidade, nós temos o seguinte. Então, aqui eu tenho menos x sobre 4, e na menos 4x, mais 1/4 da integral de e na menos 4x dx. Certo? É o que nós tínhamos concluído no outro slide. Tá. Então, agora vamos terminar a integral. X sobre 4, e na menos 4x, mais 1/4 de quem? Menos 1/4 e na menos 4x mais c, né? Ou seja, essa integral que a gente tinha resolvido ela anteriormente, resolvo de novo. Então, x sobre 4, e na menos 4x, menos 1 sobre 16, e na menos 4x, mais c. Certo? Bom, então tá. Já resolvido a nossa integral por partes. Tá? Ela é mais rápida do que resolver uma integral por decomposição em frações parciais, né? E aquilo, né? Demanda exercício, demanda prática. Ok. Beleza. Então, aqui está a minha integral. Então, como o meu tempo corresponde a minha temperatura corresponde a essa integral, essa expressão, nós vamos ter essa situação aqui. Tá? Então, aqui está o sinal de menos, que antes a gente não tinha considerado. A minha integral, ela está aqui. A minha integral, ela está aqui. E aí, então, eu coloquei o resultado aqui dentro. E aí, então, eu fiquei com x sobre 4, e na menos 4x, mais 1 sobre 16, e na menos 4. Certo? Bom, então aqui nós temos a solução geral.
O meu problema é que eu estou tendo muito barulho externo agora no momento. Estamos com uma turbulência. Turbulência no momento. Então, aqui eu tenho a minha solução geral. Ok? Então, tá. Então, aqui, essa solução geral, ela se dá por causa do nosso C, né? Que é a constante de integração. Essa constante de integração, ela indica que eu tenho uma família de curvas e que, para eu determinar esse C, eu preciso de uma condição inicial. Bom. Ô, professor, só uma dúvida. Ali no C não tem alteração no sinal? No final ali? A tua dúvida é muito pertinente, muito boa. Eu acho que na hora quando eu digitei isso, que eu pensei nisso. Por que vai continuar mais? Isso aí é um problema que na aula que vem, na outra, vocês vão ficar assim, mas e aí o C? Bom, eu posso botar menos C aqui, não tem problema. Mas é que o C constante, né? O C, ele é uma constante. Então, tanto faz ser mais ou ser menos. Você pode deixar menos. Não está errado. Tá? Tá, beleza. Mas, como ele é uma constante, ele pode ir ficando. Tá? Mas a dúvida é pertinente. Deixa eu ver. Olhei para a rua, passou a turbulência. Vamos embora. Tá. Beleza. Tá. Tem uma barra de computar. Então, aqui, qual a temperatura na ponta da barra? Lembra que eu botei centímetro, agora sim está certo. Sabia que eu tinha feito por 1 metro. Então, como eu vou saber a temperatura na ponta da barra? Aí você vai dizer assim, mas como você já tem direto para a ponta da barra se você não sabe qual é a condição inicial, qual é o começo das coisas? E o começo das coisas está dito no problema e eu deixei grifado, bem grifadinho, né? O que acontece? Nessa posição aqui, né? Essa posição aqui é o meu x igual a 0. Nessa posição em x igual a 0, qual é a minha temperatura? Minha temperatura é 100. Então, eu tenho a condição foi dada, está lá no problema. Eu tenho que ler o problema, eu tenho que entender do que está acontecendo para eu tirar a condição. Né? Então, dessa condição que está grifada ali, por isso que ela está grifada, que eu botei o olho e já fui direto para lá, é que quando x é igual a 0, meu t é igual a 100. Desta maneira, eu vou pegar minha solução geral, que a gente determinou anteriormente, e vai colocar 100 no lugar do t e 0 no lugar do x. E dessa forma, né, nós vamos ter que, né, onde ali eu vou ter 0 sobre 4, eu vou ter, né, eu vou ter 0, né? Ou seja, essa parcela aqui é 0, né? Essa parcela aqui é 0. E essa parcela aqui, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1, né? Ok? Ok. Muito bom. Então, feito isso, nós temos o quê? 100 igual a 1 sobre 16 mais C. Portanto, 100 é igual a 100, ou melhor, C é igual a 100 menos 1 sobre 16. E fazendo a continha, né? O que vai acontecer? Vai ficar 1.600 menos 1, né? Como é que eu sei disso, professor? Como é que a gente sabe disso? Ora, né? A gente faz o quê? Ó, 1 vezes 16 é 16. Aí eu vou fazer 100 vezes 16, 100 vezes 16, e 1 vezes 1. Né? Somei uma fração. E aí, então, eu vou ter quanto? Sobre 16, né? Então, aí eu vou ter descoberto meu C. Ah, professor, mas eu usei a calculadora e fiz, né, a continha e encontrei um decimal. Tranquilo, dá na mesma. Né? Tá lá. Então,
Então, essa é a minha solução particular. Né? Então, essa é a solução particular. Então, aqui eu estou com a solução geral, para destacar bem o que é a solução geral, que é uma família de soluções. E aqui eu estou com a minha solução particular, que é o meu, que eu agora determinei o C. Ok. Para determinar a temperatura na ponta, o que eu vou fazer? Né? Para determinar a temperatura na ponta, no lugar do X eu vou colocar 1. Então, 1. Né? E eu vou descobrir a temperatura na ponta. Certo? E aí eu vou pegar a calculadora e vou descobrir que a temperatura na ponta é 99,94. Esse resultado faz sentido? Faz, né? Porque, em tese, a gente imagina que num ambiente em que a temperatura é temperatura ambiente, né? Sei lá, 25 graus, né? A minha barra vai perder a temperatura. Né? Um dos exemplos clássicos da disciplina, que nós vamos falar disso melhor, talvez já na aula que vem, é a lei de resfriamento de Newton, né? Que fala é bem essa ideia, né? Então, eu tenho um objeto num ambiente com uma determinada temperatura, então esse objeto vai tender a entrar em equilíbrio. Né? Então, ele vai começar a perder temperatura. Tá? Então, o que acontece? Se eu olhar para o meu gráfico, né, quando eu tenho T igual a 1, eu vou ter uma temperatura, né, menor, né? Ou seja, ela vai estar aqui. Esse gráfico em verde, ele foi obtido quando eu, né, plotei, né, essa curva lá no GeoGebra. Aí ele obteve essa curva, eu tive que dar uns meshes aqui, né, para ficar um gráfico amistoso, para eu deixar ele aqui, claro, né? Mas a gente pode ver que a temperatura, né, o que acontece com ela, ó? Pertinho ó, é 100 graus, em x igual a zero, quando ela está engastada, e aí naquela proximidade ela ainda está muito próxima de 100, aí ela vai perdendo, ó, ela vai perdendo, vai indo, vai perdendo, até chegar ali na ponta. Quando chegou na ponta, você vê que tem uma diferença, né? A diferença para a parede é maior aqui do que aqui, por exemplo, né? Então, o problema, ele tem que satisfazer a física do problema, a física ou o contexto. Nesse caso aqui é um problema físico, né?